Primeira Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo-o, Davi saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-as nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: Sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou, e disse: Deus, por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe as águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: Não subirás após eles, mas rodeias por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, porque nós temos mais uma vez o privilégio de juntos poder te louvar, te bendizer e ainda, Senhor Deus, receber uma porção da tua palavra. Senhor Deus, não há capacitação nenhuma no teu servo, não há também como os teus servos entenderem, a não ser que teu Espírito Santo faça uma obra aqui essa noite. Nós dependemos totalmente, exclusivamente do Espírito Santo de Deus, agindo para que eu possa liberar a palavra e agindo nos corações para que elas possam ser recebidas de acordo com a tua santa e plena vontade. No nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia desse bairro, desta cidade, dessa nação, porque essa nação tem voltado as costas para o Senhor. Senhor Deus, é um tempo difícil que nós temos vivido, é um tempo de infidelidade, é um tempo de rebeldia contra o Senhor, mas eu sei que se aprover ao Senhor, o Senhor pode mudar tudo isso e avivar essa nação. Faz um avivamento nessa nação, para a honra e glória do teu santo nome, no nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós poderíamos ver aqui a situação de Davi, que Davi, depois que ele foi ungido rei, que Samuel vai até a casa dele e unge ele como rei, ainda levaram ali mais ou menos de 13 a 15 anos para que realmente ele fosse o rei de fato. É interessante que Davi foi um homem que sempre esperou no Senhor. Ele foi perseguido durante todo esse tempo, muitas vezes encurralado em alguma situação, mas ele nunca falou: pô, Senhor Deus, eu fui ungido rei, mas eu não vou pôr a mão nessa coroa, nunca, eu estou sempre perseguido. Não. Davi continuou fiel ao Senhor, teve a oportunidade pelo menos 2 vezes de matar a Saul, e ele resolveu no seu coração não cometer nenhum mal contra Saul, porque ele entendia corretamente o plano de Deus e o tempo de Deus. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, e se nós lançarmos esse texto em alguns púlpitos ali, eles vão usar esse texto para levar você para cima, para fazer com que você se sinta bem. Interessante que esse texto aqui me fez sentir muito mal. Eu não sei se seria bom da minha parte, mas eu queria desejar que você se sentisse muito mal também ao ler esse texto e quando nós estivéssemos aqui meditando nesse texto. Por que mal? Insignificância. Nós devemos ser o que nós somos, insignificantes diante de um Deus poderoso, maravilhoso e soberano. Nós precisamos entender a insignificância da nossa sabedoria perante a sabedoria de um Deus que ninguém pode esquadrinhar a sua sabedoria. Nós devemos trazer esse texto a Cristo Jesus, as nossas vidas perante Cristo Jesus e perante a cruz do Calvário. Então nós vamos notar aqui algumas coisas que Deus mostrou para mim, mas eu queria que você não deixasse de entender que toda a palavra do Senhor é para forjar o nosso caráter, é para mudar a nossa vida e colocar a nossa vida de acordo com a palavra dele. Meus irmãos,
Davi foi ungido rei. E é interessante que subiram todos para prender Davi. Meus irmãos, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a perseguição vem sobre as nossas vidas. Eu tenho falado, e falado de novo nesse púlpito, e falado bastante nesse púlpito, de que nós muitas vezes queremos ter uma vida de crente e ser amado pela comunidade aí fora. Não seremos. Não seremos porque se nós proclamarmos a verdade, essa verdade vai fazer com que as pessoas nos odeiem. É interessante que eu não preciso nem interpretar a verdade. Eu posso apenas ler alguns versículos e as pessoas me odiarem. E as pessoas te odiarem. Se nós saíssemos aqui agora e fôssemos até o ponto de ônibus central e lêssemos Gênesis 6:5, talvez nós seríamos ali afrontados. Por quê? Porque a maldade do homem e a bondade de Deus. Muito obrigado, irmã. Eu queria que você entendesse que não há nada de bom em nós. Muito pelo contrário, é um coração corrupto, enganoso. Um coração que tem a tendência do mal. E que nós não podemos escolher o bem, a não ser que o Senhor nos abençoe e nos encha com o poder do seu Santo Espírito. Então, Davi, quando ele foi ungido rei, a primeira coisa que ele encontrou, ele já tinha vivido isso para trás, mas é interessante que a primeira coisa que, depois de ser ungido rei, sobre Israel todo, que ele era rei só de Judá por enquanto, mas agora é sobre Israel todo, levantaram-se todos para prender Davi. Meus irmãos, você está pronto? Você está pronto para ser perseguido por dizer a verdade? Você está pronto para ser perseguido por dizer que este mundo jaz no maligno? Você está pronto para ser perseguido por dizer que aquele que ama o mundo é odiado pelo Pai? Ah, isso não é verdade. Lógico que é. Tanto é que Deus vai enviar o pecador ao inferno. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vem para nos mudar. E ela pode mudar essa geração. Nós muitas vezes desanimamos quando nós vemos uma geração, talvez os nossos filhos não em obediência, talvez os nossos sobrinhos, ou algum querido nosso, ou algum amigo nosso. Nós vemos uma geração que se voltou contra o Senhor, que tem tentado viver nos seus próprios deleites e prazeres e na força dos seus braços, mas é uma geração falida, uma geração que não terá nenhum sucesso. Meus irmãos, a perseguição é algo que nós temos que estar pronto para enfrentar. As pessoas se levantarão contra nós quando nós dissermos a verdade da palavra, não a verdade que elas querem ouvir, que é a mentira. Mas quando nós abrimos as nossas bocas e lermos a palavra de Deus, as pessoas se revoltarão contra nós. É interessante que Davi saiu contra ele, mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi fez o quê? A segunda coisa, Davi consulta o Senhor, porque Davi quer estar no centro da vontade de Deus. Meus irmãos, nós vivemos tomando aí medidas sem consultar o Senhor. Por isso nós temos errado tanto. Por isso nós temos estado em situações que muitas vezes nós pensamos, por que eu estou nisso aí? É porque nós erramos. Nós temos errado contra o Senhor por não consultá-lo. Por não dar importância à sua palavra. Por não dar importância àquilo que o Senhor tem como o centro da sua vontade. Meus irmãos, oferecer o nosso culto como um sacrifício santo e agradável ao Senhor. E buscar o centro da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Deveria ser algo nos nossos corações que começasse pela madrugada. Quando nós estamos aí para levantar para as nossas atividades, nós deveríamos perguntar ao Senhor qual a vontade dele para o nosso dia. Todos os dias nós nos deparamos com situações e muitas delas nós nem esperamos e jamais enfrentamos, são novidades para nós. Mas se nós buscarmos a vontade de Deus, Ele nos dará o quê? A direção correta. Então nós precisamos buscar
no centro da vontade de Deus. Olha, o nosso ego diz, você é bom o suficiente, não precisa incomodar a Deus. Mas a palavra diz, você não é bom o suficiente, você necessita incomodar a Deus. Você não pode viver senão suplicando pela direção do Senhor. Tem mais uma coisa que eu aprendo. Respondeu-lhe o Senhor, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Meus irmãos, Davi ele consulta o Senhor, e Davi, ele vai às batalhas. Olha o que diz a palavra aqui. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. É interessante que muitas vezes nós queremos que o Senhor nos livre das batalhas, que o Senhor remova os obstáculos. Mas não, nós precisamos consultar o Senhor porque Ele nos dá a direção para transpor obstáculos. Nem sempre Ele vai remover os obstáculos da nossa vida, mas Ele nos dará a condição de transpor esses obstáculos, de acordo com a sua palavra e com os seus planos. Então nós temos que estar prontos para lutar as batalhas do Senhor. Subiu, diz a palavra que Ele rompeu as fileiras inimigas. Meus irmãos, nós temos uma geração hoje que não quer lutar, que acha tudo difícil, até vir a um culto é difícil, até vir a uma reunião de oração é difícil, até abrir a palavra da sua casa e ler acha difícil, até investir um tempo de oração acha difícil. Que geração que é essa? É uma geração que caminha largamente para o inferno, mas que pensa que é salva porque entrou nas águas e declarou sua fé em Cristo Jesus. É uma geração que não tem parte no reino do Senhor. É uma geração que não agarra as oportunidades que o Senhor dá, que não luta as batalhas que o Senhor põe para que elas lute. O Senhor poderia lhe ter removido. Não, Ele não removeu. Ele falou, vai que eu o entregarei na tua mão. Então Davi teve que lutar. E nós precisamos lutar as batalhas do Senhor. Nós precisamos subir, nós precisamos romper as fileiras inimigas. E isso dá trabalho. E isso cansa. E isso coloca em risco as nossas próprias vidas. Mas quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nada pode nos desanimar. Porque o nosso Senhor foi até o fim, nós aprendemos isso. A alegria de santificar-nos na palavra. E Ele viu uma alegria que estava proposta. Ele salvaria muitos. E eu queria que você entendesse isso. Nós poderíamos pegar esse texto e falar das suas lutas diárias. E falar das situações que você está passando, e falar, você vai ser um vencedor. Isso não é a palavra de Deus. Você é um vencedor quando você olha para Cristo Jesus e deposita toda a sua confiança nele. E de repente, você não vai ser curado, você não vai ser liberto, você não vai, os seus olhos não vão se abrir, né? Você vai continuar cego, mas você vai ser salvo. E a salvação é o melhor presente que nós podemos receber nessa terra. Porque nós teremos uma eternidade para desfrutar no gozo do Senhor. E eu queria que você olhasse para a palavra. Homens de Deus são homens de luta. Eles esperam no Senhor, eles consultam o Senhor, mas quando o Senhor dá a ordem, eles vão à luta. Gente, tem gente que não se achou na igreja do Senhor até hoje. Ele está ali há anos na igreja do Senhor, mas ele não se achou. Aquele botão liga e desliga, ele não sabe onde está, ele passa a mão, mas não sabe onde está. Tudo para ele é custoso, tudo para ele é difícil. Tem que inventar um ministério que não tem para ele, porque nada dá certo. Tem que inventar um modo para ele, porque nada do que tem hoje que é conhecido não funciona para ele. Meus irmãos, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos fazer. O Senhor deu a ordem, nós precisamos fazer. A palavra do Senhor diz que aquele lugar se chamou Baal-Perazim.
O Senhor que abre caminhos. Então, eu preciso apenas depositar a minha confiança total em Deus. E quando Ele disser marche, eu tenho que marchar, mesmo que o mar está à frente. O que significa isso? Fé absoluta na palavra de Deus. Então eu e você, se tivéssemos a fé absoluta na palavra de Deus, a nossa vida espiritual era outra. Porque a vida dos nossos irmãos foram vidas de que suportaram as afrontas, a vergonha e a morte por nome de Cristo Jesus. Diz os comentários, esta Bíblia, que André, quando recebeu a sua sentença de morte, na estaca, em X, diz que ele falou, sempre esperei por esse momento, poder dar a minha vida por Cristo Jesus. Então nós vivemos a geração que não quer lutar, que não confia que Deus abre caminhos. Meus irmãos, pessoas estão morrendo e habitarão pela eternidade o inferno, porque nós estamos acomodados e não queremos lutar. Pessoas serão lançadas no lago de fogo. Eu e você não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Versículo 12. Ali deixaram seus deuses e ordenou Davi que se queimassem. Davi não compactuava com a idolatria. Vivemos o tempo de libertinagem no seio da igreja. Vivemos o tempo em que estamos trazendo a idolatria para os nossos corações. Porque estamos compactuando com isso. Davi deixa claro aqui, e o Senhor nos inspira a olhar para as nossas vidas e dizer, onde estão os deuses do meu coração? Eles precisam ser queimados. Eles não podem ser acariciados. Eles não podem ser escondidos debaixo da nossa cama. Eles precisam ser lançados fora e queimados. Nós não podemos compactuar com a libertinagem, nós não podemos compactuar com a tolerância a ídolos. Nós temos que fazer as coisas do jeito que Deus quer que seja feito, e não do jeito que eu quero que seja feito. Lembra de Uzá? Davi não obedeceu o Senhor e colocou a arca onde? Em cima de um carro de boi. Não era para ser transportada assim, era com varais e homens carregando. Os homens determinados por Deus. Colocou. Quando os bois tropeçaram que a arca foi cair, o que aconteceu com Uzá? Boa intenção, diz que o inferno está cheio, né? Pôs a mão na arca. Deus o fulminou ali mesmo. Diz que Davi se entristeceu. Mas havia uma ordem do Senhor, ninguém toca na arca. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas da nossa maneira, porque nós temos o nosso ego como um Deus nos nossos corações. Nós achamos que é assim que funciona. Nós achamos que é assim que deve acontecer, mas não. Não podemos compactuar com nenhuma forma de idolatria. Nós precisamos depender de Deus. Meus irmãos, versículo 13. Porém, os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo, Davi, o que ele fez? Consultou a Deus. A dependência total e exclusiva de Deus, do poder do Espírito Santo. Meus irmãos, quando foi ordenado pelo Senhor para que Jericó fosse destruída, haveriam de fazer todo dia, durante 6 dias, uma volta. E no 7º dia, 7 voltas. E depois, não façam nada. Apenas clamem, gritem. Quando nós dependemos de Deus, e quando nós mostramos uma dependência total das estratégias de Deus,
nós deixamos de errar como temos errado. O mundo e a igreja moderna, se é que eu posso chamar de igreja moderna, tem buscado estratégias. Então tem um pastor da Coreia que fez uma maneira e vamos trazer para cá. Tem outro pastor que fez lá no norte do país, nós temos que trazer para cá. Aí tem um livro, 5 maneiras de fazer a igreja crescer. 3 maneiras de fazer a igreja orar. 8 maneiras para fazer a igreja se reunir dia de semana. Estratégias de homens. Nós precisamos implorar a Deus que nos dê estratégia aqui. E a estratégia, Ele vai dar o que é bom para cá. Então, nós mostramos que nós temos uma dependência de Deus. E as estratégias que nós vamos buscar fora são estratégias para atrair seguidores. Não para fazer discípulos, atrair seguidores. Então nós precisamos depender de Deus nisso também, como Davi dependia de Deus. Olha, Davi mais uma vez consultou a Deus e este lhe respondeu: não subirás. Não subirás. É interessante que quando nós dependemos de Deus, nós erramos quase que nada. Por quê? Quase que nada. Porque a gente ainda dá umas falhadas, né? A gente ainda obedece 90%, quando é muito obediente. Ou 50% ou 40%, por isso tem as falhadas. Mas se nós obedecêssemos 100% ao Senhor, nós não falharíamos. Por quê? Porque Ele é preciso naquilo que Ele ordena. Se você lê 2 Reis, você vai ver que os homens governaram. Uns foram muito desobedientes, outros foram obedientes, mas não no todo. Algumas coisas deixavam rolar. E nessas coisas eles caíam. Então nós precisamos depender de Deus. Meus irmãos, não subirás, mas rodeias por detrás deles e ataca por defronte das amoreiras. Obediência de Davi é a grande diferença. O Senhor falou para ele: não sobe, mas rodeia por detrás das amoreiras, por defronte das amoreiras. O que nós temos que fazer? Nós temos que conhecer a vontade de Deus através da sua palavra. Nós precisamos meditar nesse livro. Nós precisamos comer essas palavras. Nós precisamos tê-las vivas nos nossos corações. Porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós estamos dando passos para o centro da vontade de Deus. Isso vai nos ser refrigério. As pessoas estão querendo que o Senhor retire os obstáculos das suas vidas. Essa semana eu conversei com um pastor, ele perguntou: como está sua mãe? Eu falei: minha mãe faleceu. Ele falou: meus sentimentos. Eu falei: olha, eu tenho que dizer para o Senhor, foi algo maravilhoso o velório da dona Leone. Deus foi glorificado na morte dela. Muitas vezes, por causa dessa igreja da prosperidade, dessa igreja tem que mentalizar sonhos, dessa igreja da confissão positiva, vai dar certo, você já está curado, você já está curado. Isso é mantra, isso é coisa do inferno. Então nós não aceitamos os desígnios de Deus nas nossas vidas. E o Senhor resolve levar uma mulher enferma. E nós temos que glorificar, porque o Senhor é o dono da vida, é o autor da vida. E o Senhor sabe a hora de chamar os seus santos. E tem que ser um culto de gratidão a Deus. E tem que ser momento de glorificação do nome do Senhor. Nós precisamos dar graças a Deus em todas as coisas, em tudo dai graças. E nós temos que dar graças na vida, mas nós temos que dar graças na morte. Porque perfeito é o nosso Deus. E amanhã seremos nós. E nós temos que deixar esse legado para os nossos filhos, para os nossos irmãos em Cristo. Que no nosso velório há de haver gratidão ao nosso Deus. Há de haver louvores ao nosso Deus. Porque Ele é digno de honra, de glória e de louvor. E se você quiser entender um pouco mais, depois você lê o capítulo 16 a partir do 7. Depois lá na sua casa.
Ações de graça, Salmo de Davi em ações de graça, capítulo 16 aqui, coisa maravilhosa, coisa profunda demais. No versículo 34 ele diz: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós temos todos os motivos, ainda que a nossa vida financeira esteja mal, ainda que a nossa saúde não esteja bem, ainda que nossos relacionamentos não estejam tão coerentes, firmes, nós temos que render graças ao nosso Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E esse é o motivo de não sermos consumidos, ou porque não fomos consumidos ainda hoje, porque ela se renova a cada manhã. Obedeçam a Deus em tudo. Olha o que ele diz no versículo 15: há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque o Senhor saiu adiante de ti. É interessante que quando nós somos obedientes, nós experimentamos coisas extraordinárias do Senhor. Não é que o Senhor, depois que der o estrondo, vai à frente. Não, é porque o Senhor já saiu. Esse estrondo é o sinal de que o Senhor já está à frente. E já está à frente para quê? A ferir o exército dos filisteus. Então quer dizer que Davi ali, ficou de boa. Ele apenas obedeceu. E quando houve estrondo, é porque o Senhor já estava à frente, ferindo os filisteus, inimigos de Deus. A obediência nos leva a experimentar coisas extraordinárias. Vivemos a geração que não obedece, a geração não me toque, a geração do mimimi, a geração dos corredores da fofoca, a geração das pessoas que vão na casa dos outros irmãos, não para glorificar a Deus, não para orar, não para se deliciar numa refeição, mas para falar dos outros. É uma geração desobediente. Por isso tem experimentado fel de amargura, coisas terríveis, porque não obedecem a Deus. Meus irmãos, e ele termina dizendo, versículo 16, fez Davi como Deus lhe ordenara, e feriu o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras. A gente podia falar, Deus vai me honrar. Deus vai me honrar. Que negócio de Deus vai me honrar? Para com isso. Você quer ser honrado? Vamos para a segunda parte do último versículo. Pois o Senhor o fez temível. Toda a honra é do Senhor. Toda a obra foi o Senhor. Se o nome de Davi tornou mais conhecido e mais forte. Por quê? Porque o Senhor o fez. Não é porque Davi venceu. Até porque ele saiu para a guerra, mas o Senhor saiu na frente e derrotou os filisteus. Então nós precisamos atribuir todo o mérito, inclusive da nossa salvação, a Cristo Jesus. Eu e você não temos participação na nossa salvação. O Espírito Santo fez uma obra nos nossos corações. Mas eu aceitei. Amém, porque você aceitou. Se não tivesse aceitado, ele tinha mandado no inferno. Mas porque o Espírito Santo convenceu você do pecado, da justiça e do juízo. E você se sentiu podre. E eu me senti podre diante da beleza e da maravilhosa graça do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos olhar esse texto. E olhar para Cristo Jesus. Meus irmãos, nós seremos perseguidos por amar a Cristo Jesus. Ou então, não estamos verdadeiramente amando a Cristo Jesus. Nós teremos problemas por amar a Cristo Jesus. Mas nós precisamos ouvir a Cristo Jesus. Meus irmãos, eu tenho instruído essa igreja a ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque tudo mostra Cristo Jesus. Se algum pregador abrir a Bíblia aqui em Levítico, em Gênesis, e expor o texto, e não falar de Cristo Jesus, não ouçam esse pregador. Não dê crédito a esse pregador. Porque tudo aponta para Cristo Jesus. O centro da nossa pregação é Cristo Jesus. O centro dessa igreja tem que ser Cristo Jesus. Nós vamos ter batalhas por amar a Cristo Jesus.
Mas Deus vai nos dando direção. Nós precisamos ter dependência de Jesus Cristo. Eu sempre aconselho as pessoas que têm dúvida de como caminhar, ler aquele livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. É um livro para quem está principiando. Mas é um livro que mostra a dependência de examinar a si mesmo antes de tomar uma decisão. Então eu pergunto, agora eu estou diante de um problema, eu estou diante de a urgência de uma resposta. Qual resposta eu dou? Aí eu penso, em meus passos, o que faria Jesus? Então eu posso buscar orientação e convicção em Cristo Jesus. Meus irmãos, dependa sempre de Cristo Jesus. Não compactue com a idolatria que há na igreja evangélica hoje. Eu vou em algumas casas, eu vejo cajado de Moisés, eu vejo lenço de não sei o quê, eu vejo rosa de não sei de onde, eu vejo tijolo de não sei quem, eu vejo colher de pedreiro ungida, eu vejo um tanto de coisa. É a pior idolatria que eu tenho presenciado, é a idolatria evangélica. É pior do que as outras. Porque são homens que batem no peito e dizem que amam somente a Cristo Jesus. E condenam outros que têm adoração a estátuas e imagens. Mas estão adorando coisas terríveis. Estão adorando pastores, estão adorando cantores, estão adorando homens falíveis. E nós precisamos sair desse erro. Obedecer a Cristo Jesus. Obedecer a Cristo Jesus. Meus irmãos, quando nós somos beneficiados pela fé, que vem pela pregação da palavra, o nosso coração cada dia mais depende e obedece a Cristo Jesus. Às vezes eu falo para as pessoas, olha, as pessoas estão preocupadas que o Neymar machucou, eu nem sabia que ele tinha machucado. Eu nem vejo jogo mais. Eu não sei quem são os convocados de Tite. Eu não estou nem aí com os convocados de Tite. Eu preciso estar aqui na palavra. Eu não vou perder 1h30. Atrás desses cabos. Investe 1h30 aqui na palavra de Deus para você ver o resultado. Meus irmãos, sempre, tudo que nós conseguimos aqui nessa vida, na nossa caminhada cristã, nunca o mérito é nosso. Olha, nós temos um probleminha que se chama ego. E ele normalmente nos rouba. Então quando a pessoa disser, olha, você é bom mesmo, você fez isso. Você fala, não, bom é Deus. Eu só obedeci à vontade do Senhor. Todo mérito, toda honra, toda glória deve convergir para o nosso Deus. Cuidado quando eles baterem nas suas costas e falar, você é bom. Que o ego dá uma inflada, né? Não é verdade ou não? É hora de você murchar isso. E olhar mais uma vez para Cristo Jesus e dizer, Ele é bom. Eu não sou nada. Sou um instrumento de barro. Um vaso de barro que não tem valor nas mãos de um Deus cheio do poder, da honra e da glória. Se Ele derramar esse azeite precioso nesse barro, aí sim, vai ser bênção. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos estar totalmente voltados para a palavra do Senhor. Meus irmãos, você não precisa ter as vitórias dessa terra. Você precisa ter a convicção de que Jesus é o Senhor. E você precisa confiar toda a sua vida nele. Talvez você vá receber aí durante essa semana, mês ou ano, uma notícia desfavorável. Mas você lembrando dessa palavra, você vai falar, do Senhor recebi o bem, porventura não receberei o mal, louvado seja o nome do Senhor. Toda a glória seja dada ao Senhor. Todo louvor seja dado ao Senhor. E assim nós estaremos caminhando para o centro da vontade do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar?
Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, nós queremos te louvar e te bendizer, porque o Senhor tem sido extremamente zeloso para conosco. Não merecemos o teu cuidado, não merecemos o teu amor. Isso é a tua graça que é derramada sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Nós reconhecemos que nada podemos sem que o Senhor esteja à frente, sem que a tua palavra prevaleça e permaneça nos nossos corações. Senhor Deus, não nos deixe tomar a decisão sem consultar a tua vontade, sem consultar ao Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, fazer coisas, Senhor Deus, que o Senhor não nos disse para fazer. Tem misericórdia, Senhor Deus. Dirige cada irmão, cada coração aqui, a tua vontade, Senhor Deus, a obediência à tua palavra, a dependência exclusiva do Senhor. Faz um milagre nas nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos sair por aquelas portas, cheios do teu Santo Espírito, Senhor Deus, transbordando do teu Santo Espírito. Mas é uma obra que só o Senhor pode fazer, Deus. Senhor Deus, o nosso país está passando por uma crise grande, Senhor Deus. Faltam empregos, faltam valores, Senhor Deus. Senhor Deus, a devassidão está assolando o nosso país, a corrupção. Mas Tu és o Deus que pode intervir. Se o Senhor quiser, o Senhor pode corrigir essa nação, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, com Teu poder sobre essa nação. Transforma essa nação, Senhor Deus, para que esse povo declare que Jesus Cristo é o Senhor. Tem misericórdia de cada um de nós e nos leve para o repouso, Senhor Deus, em segurança em Cristo Jesus. Amém.